Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom, hoje a gente vai para nossa aulinha aí de cartografia, tá? Um tema bem simples, bem fácil de se entender, tá? Tema para o sexto ano. E na sequência a gente vai tratar então de localização no espaço geográfico e a partir dos pontos cardeais, certo? Antes de tudo, né, recadinho básico aí, fica em casa, tá? Vamos lá então. O que é a cartografia, tá? Cartografia é a ciência de produzir mapas, tá? É a elaboração de mapas. A partir do quê? A partir da observação direta do espaço geográfico ou a partir da análise de dados, certo? Então, como é que você vai fazer a observação direta, né? A partir da observação da fotografia por drone, enfim, você vai verificar ali qual é o traçado, qual é o desenho, quais são os limites que estão colocados nessa superfície, né? E a partir disso, então, vai traçar isso que foi visto no mapa, certo? E aí a gente vai ter a pessoa que é especialista em elaborar os mapas, que é o cartógrafo, certo? Bom, o que são mapas, então? Os mapas, eles vão ser desenhos que vão retratar a superfície curva da Terra. O que é isso? Tá? A gente não pode nunca esquecer que a Terra não é plana, tá? A Terra, ela possui uma curvatura, a Terra é redonda e levemente achatada nos polos. Então, essa curvatura da Terra, ela vai ser representada em uma superfície plana, que é o papel, certo? Não tem, é mais um pouquinho mais difícil, né, representar a curvatura da Terra no papel, não tem como. Então o mapa ele vai ser essa superfície plana aí que vai estar representando o espaço geográfico, tá? Para que serve um mapa, né? O mapa ele vai servir para nos permitir conhecer melhor uma determinada área, uma determinada porção do espaço geográfico. Ele vai nos auxiliar a entender melhor como é que é esse espaço geográfico. Eu preciso me deslocar de um ponto a outro ponto dentro do espaço geográfico. Então, o mapa ele pode me auxiliar nesse trajeto. Por qual caminho eu vou? Qual a distância que eu preciso percorrer para chegar em um determinado lugar? O que eu vou encontrar pelo caminho? Pode estar tudo ali especificado nesse mapa, tá? Então, o mapa ele vai nos ajudar no sentido prático do dia a dia, certo? Bom, quando que surgiu, então, essa a cartografia, né? Quando que, de quando datam os primeiros mapas, certo? Lá por 2500 antes de Cristo, então na Idade Antiga ainda, né? Os povos um dos povos da Mesopotâmia, os sumérios, eles são os primeiros de que se tem o registro de mapas, tá? De que eles confeccionaram mapas. Existe um mapa que foi cunhado, né? Escrita cuneiforme, em uma barra de barro cozido, uma barra de argila, certo? E essas inscrições que estavam ali representadas no mapa, elas mostravam o lado setentrional da região mesopotâmica. Então, o que é o lado setentrional? O norte da Mesopotâmia. Tá? Estava ali desenhado nesse mapa que foi encontrado, certo? Esse é o primeiro de que se tem notícias. Tá? Então, mapas, registrar o espaço geográfico é algo que surge praticamente com o ser humano como civilização, certo? A gente tem aqui, ó, a prof trouxe para vocês um mapa para vocês terem uma ideia mais ou menos de como os mapas eles vão representando o espaço geográfico de acordo com o que o ser humano conhece desse espaço, tá? Então a gente vai ter aqui um mapa do Tratado de Tordesilhas, todo mundo sabe o que é esse tratado aí, né? Em que portugueses e espanhóis dividem o mundo em duas partes, metade de Portugal, metade da Espanha, né? E esse mapa ele data ali do século XV ainda, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, onde é que tá? Aqui, toda a África,
vocês vejam aqui, né, a costa africana, que os europeus, especialmente portugueses e espanhóis, que eram grandes navegadores nesse período, conheciam muito bem. A gente vai ter o Oceano Atlântico aqui, né? E a gente vai ter, percebam, o que é a América. É só esse pedacinho aqui, ó, que é o que? Só a partezinha que foi explorada pelos europeus ainda no século XV. Então eles não tinham conhecimento do que tinha aqui, ó, a oeste da Europa, a oeste do território. Então, o que tem a oeste que a gente conhece hoje não está retratado nesse mapa. Por quê? Porque as pessoas que desenharam esse mapa não faziam ideia do que existia para o lado oeste, certo? Bom, aí a gente vai ver então nesse próximo mapa aqui o Tratado de Tordesilhas, mas já com base em estudos atuais, um mapa atual, né, que vai mostrar todos os continentes do planeta Terra atualmente aqui, ó. Então a gente tem já a Oceania, né, a gente tem os extremos aqui da Rússia, do Alasca, né, todo o extremo norte do planeta Terra, que também não era explorado lá no século XV. A gente vai ter toda essa parte amarela aqui, ó, uma parte que até então era totalmente desconhecida de portugueses e espanhóis ainda no século XV, que não aparecia no mapa anterior, tá? Então, esses dois mapas, eles estão mostrando bem que o mapa, ele é um desenho feito a partir do reconhecimento que o ser humano faz da superfície e do espaço geográfico e que ele está se propondo ali a registrar, certo? Bom, o mapa, ele vai ter alguns elementos que estão ali presentes, tá? E que vão nos auxiliar a lê-lo, certo? Então a gente vai ter a escala, a projeção cartográfica, os símbolos ou as convenções cartográficas e todo mapa carrega um título, tá? Então vou trazer aqui para vocês especificadinho cada um desses elementos para a gente poder entender, certo? Então eu trouxe aqui um exemplo de mapa que ele está retratando o mesmo espaço geográfico, que é o mapa do Brasil. Mas vocês podem observar, só um pouquinho aqui, voltando. Vocês podem observar que são 4 vezes o mesmo mapa. Por quê? Porque cada mapa vai trazer um título especificando qual é o assunto que está sendo colocado nesse mapa. Então, vai ter o mapa do Brasil político, físico, de clima e o mapa agrário, tá? Da produção agrícola do país, certo? Então, o mapa político, tá aqui, ó, ele vai trazer, como todos os outros, uma rosa dos ventos, que a gente vai ver na sequência do que se trata, todos eles têm, né? Todos eles trazem uma legenda, e essa legenda vai auxiliar a gente a saber o que cada cor dessas representa, o que cada linha, o que cada traço desses vai representar, certo? A gente tem um outro elemento aqui, que como os mapas ficaram bem pequenininhos, fica um pouquinho mais difícil de a gente distinguir, a gente não consegue muito bem visualizar, mas nos seguintes vocês já vão ver melhor, que é a escala, certo? E então a gente tá vendo aqui como esses elementos são colocados aqui no mapa, tá? A gente vai voltar nesses mapas posteriormente, tá? Então, a gente tem aqui os símbolos ou as convenções cartográficas, tá? Essas são as mais utilizadas. Existem outras também, existem mais, né? Mas vocês lembram, por exemplo, da sinalização de trânsito? A gente conhece muitos sinais de trânsito, mesmo quem não é motorista, né? A gente sabe o que quer dizer uma placa de pare, a gente sabe o que quer dizer uma placa de siga, a gente sabe o que quer dizer uma placa com um carro descendo,
uma com o carro subindo, né? Então a gente sabe que é um declive, a gente sabe que é um aclive, né? A gente sabe, por exemplo, quando a gente está numa estrada, numa rodovia, uma flecha curvada, né? Que tem uma curva à direita, que tem uma curva à esquerda. A gente sabe mais ou menos, boa parte desses símbolos a gente consegue identificar tranquilamente, né? Proibido ultrapassar. Então, várias dessas placas a gente já conhece muito bem, mesmo que a gente não saiba dirigir, tá? Isso é uma convenção que se utiliza com uma série de símbolos para que as pessoas saibam o que pode, o que não pode, o que está acontecendo, qual a sinalização, o que está indicando que vai vir a seguir no trânsito, certo? No mapa ocorre da mesma forma. A gente vai ter aqui símbolos que vão ser convenções, ou seja, que o mundo inteiro vai saber, qualquer pessoa que saiba ler um mapa vai saber do que se tratam esses símbolos, certo? E esses símbolos, então, eles representam algo que está colocado ali no mapa, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter os símbolos referentes aos trajetos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter uma ponte, né? Onde tem semáforos, enfim, né? Então, mapas aqui, normalmente mapas que mostram as zonas urbanas, né? As áreas urbanas que vão mostrar os semáforos, enfim, né? A gente vai ter aqui ó, os limites de estado, ó, é uma linha contínua seguida de uma pontilhada, uma contínua seguida de uma pontilhada. E por aí vai. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, campo verde, mar, floresta. Cada uma tem um desenho, tá? Esse símbolo aqui, por exemplo, deixa eu achar para vocês aqui. Vocês já, com certeza, já viram, ó, museu. Aqui em Galópolis, né, tem o Museu Hércules Galó e tem essa placa aqui, né? Não tem? Aqui, ó. Certo? Então, vocês sabem aqui, ó, na Praça de Galópolis tem também essa placa com a igreja, tá? Então, esses símbolos que estão ali Esses símbolos que estão nas vias, eles também vão aparecer no mapa, certo? E eles vão mostrar no mapa onde você está. Se você for para o norte, o que você vai encontrar? Se você for para o sul, o que você vai encontrar? E assim por diante, certo? Todos os mapas, eles vão, se eles tiverem que dar uma informação como logo adiante ali, seguindo aquele caminho, tem um museu, todos os mapas eles vão trazer exatamente o mesmo desenho de museu, tá? Simbolizando o museu e assim por diante. Bom, a gente tem um outro elemento que sempre está presente no mapa, e como eu disse para vocês, naqueles mapas que ficaram muito pequenininhos, não dá muito bem para ver, a gente vai ter a escala do mapa. O que é a escala? Tá? A escala é o quanto se precisou diminuir esse desenho para que ele caiba no papel. Por exemplo, eu vou colocar no mapa a cidade de Caxias do Sul. Tem um papel do tamanho da cidade de Caxias do Sul? Não, né? Então eu vou ter que diminuir, eu vou ter que fazer uma diminuição proporcional para que não fique um lugar maior ou um lugar menor que não condiga com a realidade. Eu vou ter que fazer uma diminuição no meu desenho, tá? E eu vou utilizar uma escala para dar essa informação. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a escala é numérica, a gente vai ler cada centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, né? Ou seja, a realidade ela foi reduzida 500 mil vezes para que essa realidade, essa porção da superfície terrestre possa entrar, né, para que essa porção caiba no papel, tá? E a gente também
tem a escala gráfica, que aí ela vai ser representada por esse tracinho, né? E a gente vai ler da seguinte forma: cada centímetro no mapa vai equivaler aqui, ó, nessa informação, a 5 quilômetros na realidade, tá? Ou 2 centímetros no mapa, porque você vê aqui que tem 2 espacinhos, ó, tá? 2 centímetros no mapa vão equivaler a 10 quilômetros na realidade, tá? Então a gente sempre vê isso numa partezinha lá num cantinho do mapa para a gente saber quanto que essa realidade foi diminuída, qual a escala, tá? A gente vai ter também as projeções cartográficas. Cada mapa ele vai ser representado de uma determinada maneira, tá? Através de uma projeção. A gente tem, por exemplo, a superfície terrestre. Todo o planeta Terra ele vai ser representado de diversas formas. Ele não é representado de uma maneira só. Por exemplo, quando a gente abre o livro didático, a gente vai ter o planeta Terra representado numa folha de papel e vai ter um desenho lá do planeta Terra, né? Do mapa mundi. Pode ser retangular, ele pode ser mais arredondado nos cantos, né? Então, cada uma dessas formas em que o planeta Terra está sendo apresentado é chamado de uma projeção cartográfica. E a gente tem todas essas aqui, ó, a plana ou azimutal, temos a projeção cilíndrica, a cônica, a de Mercator, a de Peters e a de Robinson, tá? Então a gente vai ver como é que funciona cada uma delas. Olhem aqui então, a projeção cilíndrica, tá? A projeção cilíndrica, ela é aquela em que quando você pensa no planeta Terra, que ele é redondo, você dividir ele ao meio e abrir assim como se fosse um caderno, tá? Ele vai ficar nesse formato, que quando você fecha, ele vai parecer um cilindro, um tubo, certo? Aí a gente vai ter a cônica, a projeção cônica, que é aquela que vai pegar só a metade do planeta Terra, né? Fazer um cone, como se fosse um chapeuzinho de aniversário, tá? E a gente vai ter a projeção plana, que é essa aí que vai... A projeção plana, ela mostra somente uma parte da superfície terrestre. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo está mostrando o Polo Norte. Então, vai pegar exatamente uma face do planeta Terra, tá? A gente tem essa aqui, a Mercator, tá? Que vai mostrar o planeta Terra e ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai desconfigurar o tamanho dos continentes. Ele vai valorizar os continentes do norte, tá? A América do Norte, a Europa, a Ásia, e vai desvalorizar os continentes ao sul. Então, por exemplo, aqui, ó, a América do Sul, a África e a Oceania, elas são representadas menores do que elas realmente são na realidade, né? Essa projeção cartográfica, ela tá querendo dar a entender que os continentes do norte são mais importantes que os do sul, tá? Aqui a gente tem a de Peters, que ela é a mais fiel ao tamanho, tá? Porque aqui, ó, a gente vê o continente africano como um continente realmente gigantesco, que é o que ele é, tá? Na anterior, vamos voltar um pouquinho, a gente percebe, por exemplo, a Europa bem maior do que ela é. E olha o tamanho da África, né? Vamos voltar aqui agora para a gente poder ver a diferença. Olhem a África aqui, pequenininha, e aqui a África gigantesca, tá? Então, essa projeção cartográfica, ela é um pouco mais fiel à realidade, né? Do tamanho que são esses continentes. E a gente tem aqui a projeção de Robinson, que ela é a mais utilizada, que é aquela que se utiliza muito na confecção dos mapamundis, né? Os mapas que a gente tem na sala de aula pendurados, eles são uma projeção de Robinson, tá? Certo? Então, essas são as projeções mais utilizadas na confecção de mapas, tá?
não é possível a gente representar tudo que a gente quer em um único mapa. Então, cada tipo de mapa, ele vai representar um tema específico, tá? E a gente chama isso de mapa temático. Cada mapa vai ter um determinado tema. Então, pessoal, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui o mapa mundi, a gente tem os continentes, os oceanos, a divisão dos países e a gente não tem mais nenhuma informação. A gente poderia acrescentar aqui 1000 informações, mas esse mapa ele não vai dar conta de mostrar tudo isso, a gente nem vai conseguir ler o mapa, vai ficar muito difícil de compreender, porque vai ser um excesso de informação que vai fazer até a gente se confundir. Então, para cada aspecto que a gente quer mostrar, a gente vai produzir um novo mapa com aquilo que a gente quer mostrar naquele momento. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês, para a gente entender isso aí, ó. De novo, a gente vai ter aqui o mapa do Brasil. Então, a gente vai ter o mapa político do Brasil, que vai mostrar a divisão dos estados e o limite entre um estado e outro, né? O Brasil formado ali, né? Pelos estados, 26 estados e o Distrito Federal. Aqui a gente vai ter o mapa físico, que vai mostrar os planaltos, as planícies, as depressões do país, né? Todo o relevo do país. Aqui a gente vai ter um mapa que vai mostrar os climas, então a gente vai ter o clima equatorial, a gente vai ter o clima tropical típico, tropical úmido, litorâneo, a gente vai ter o clima subtropical, temos o semiárido aqui, tá? E a gente vai ter aqui, ó, uma legenda mostrando para cada cor, especificando qual é o tipo de clima. Tá bem pequenininho aqui, difícil de ver, mas aqui a gente vai ter até a média de temperatura que vai ter em cada tipo de clima. E aqui o mapa das plantações, a gente vai ter... fica difícil de ver aqui, né? Mas enfim, a gente vai ter uma série de cultivos diferentes em diferentes espaços do território brasileiro, e todos eles apresentados ali nesse mapa, tá? Então, isso são os mapas temáticos, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que ela tenha ajudado, que ajude vocês a fazer, a realizar as atividades. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, se inscrevam aqui, comentem, façam as suas perguntas aqui, que assim que eu puder, vocês sabem, eu sempre respondo, certo? Beijo, tchau!